T-News. Apresentação: Marely Martins. 7h37, estamos de volta com o T-News. Entrevista T-News. E agora vamos conversar com o deputado federal Sandro Alex, do PSD. Bom dia, deputado. Olá, bom dia a todos os ouvintes ligados com a Rádio T. Uma boa manhã de sexta-feira a todos. É claro que o deputado Sandro Alex vai falar conosco também, assim como outros que estão participando da entrevista aqui, sobre o cenário, pré-eleitoral, os bastidores das eleições. Mas antes eu gostaria de falar com o deputado a respeito dessa situação do Rio de Janeiro, a intervenção militar que aconteceu. Eu sei que o senhor, assim como o deputado Aliel Machado, votaram a favor dessa intervenção, que parece que não tinha outro jeito, né, deputado? Olha, situação tão crítica, tão difícil. Imagine um Paraná passando por uma situação semelhante, né? Se a gente tem aqui no Paraná, já tem índices de violência, informações, notícias que são dadas por vocês diariamente e já deixam a população espantada, então imagine o que vive o Rio de Janeiro naquela circunstância. E a medida que a gente tem a tomar, a nossa arma, o instrumento nesse momento é a Constituição, e a Constituição prevê a intervenção federal, não é uma intervenção militar. Há um desconhecimento ou má fé, né? Porque alguns integrantes da oposição, da esquerda, tentaram passar a informação à população que seria uma intervenção militar, que é uma diferença, aí uma intervenção no Estado. Ali é na segurança do Rio de Janeiro. E a população é favorável, tanto que essa semana, após a votação, os institutos de pesquisa confirmam que a maioria absoluta da população realmente aprova. E foi o que nós fizemos, a maioria do plenário também aprovou, claro, os partidos de esquerda e notadamente o PT votou contrário toda a sua bancada, PCdoB, PT, alguns partidos da esquerda, mas eu tenho o sentimento de que não é só do tema, é um voto contrário a toda e qualquer decisão de governo. Como eles têm um posicionamento contra o governo, eles têm um posicionamento também contra qualquer projeto enviado pelo Poder Executivo. Então eles não reconhecem e votam contrário. Só que nesse caso, eles não pensaram na população, né? No povo que aprova e pede essa intervenção. Deputado, acho que o posicionamento foi correto, né? Havia um anseio por parte da população do Rio de Janeiro que clama por segurança pública, mas ao mesmo tempo me dá uma impressão, e não sei se o senhor tem esse mesmo pensamento, que se trata, do ponto de vista do presidente Temer e da sua equipe, uma medida eleitoreira. Pesquisa batida, viu-se que a segurança pública era o maior ponto a ser tratado pelo poder público, e ele entra com uma medida não se sabe se definitiva, paliativa, mas isso vai modificar talvez o cenário eleitoral para 2018, deputado? Olha, os próprios concorrentes dele falam isso, né? O que o Bolsonaro disse, que ele pegou a sua bandeira para o Rio de Janeiro, e o próprio ex-presidente Lula também saiu com esse comentário. De qualquer forma, ele teve uma atitude acertada. E muitos ainda dizem que não só em virtude das eleições, mas também em virtude da votação da reforma da Previdência. Porque quando você tem um estado de emergência, você não pode apreciar matérias que alterem a Constituição, as propostas de emendas constitucionais. Então ele também estancou a própria votação, que eu já havia dito aqui no estúdio da T, que dificilmente ele colocaria em votação na semana seguinte ao Carnaval, que ele não teria os votos suficientes. Ele também acabou nem colocando, até em virtude da proibição de se alterar a Constituição neste momento diante da intervenção federal. Mas foi usado como uma desculpa, né? Porque ele não tinha votos. Ele não tinha votos. Isso é claro, é público, é notório. Então, de qualquer forma, ele tomou uma atitude que, para o Rio de Janeiro, era muito importante, estancou essa votação, mostra que ele tem habilidade legislativa, tanto que ele está lá há muitos e muitos anos e é professor constitucional. Então, nesse aspecto, a própria oposição reconhece, mas votou o contrário. Nós estamos conversando com o deputado federal Sandro Alex e agora falando sobre as eleições no Paraná.
O senhor integra o grupo de apoio ao governador Beto Richa, também é do PSD, partido do Ratinho Júnior, que é deputado e pré-candidato ao governo do estado. E ontem nós tivemos essa operação aqui no Paraná, operação que está acontecendo ainda, da Lava Jato, com essa investigação de corrupção e propina nos pedágios do Paraná. Notícia, uma bomba, digamos assim, que foi jogada no Palácio Iguaçu ontem. E eu pergunto, pode alterar o cenário eleitoral, tudo isso? Sempre, todas as informações, as notícias, o dia a dia política já era muito e sempre foi dinâmica. E agora muito mais. Você tem alterações diárias, tanto no governo federal, no governo estadual, como em um governo municipal. Sempre os posicionamentos diários e os acontecimentos mudam os quadros, né? E eu quero voltar aqui no início da semana. Só um detalhe para fazer aos ouvintes que eu não falei com nenhum veículo e gostaria de falar com vocês. Uma imagem que me chamou a atenção esta semana, do início da semana, foi exatamente um roubo de cargas aqui no Paraná, da população saqueando os caminhões. Isso acontece diariamente. Era um caminhão com carne, né? Sim, mas isso acontece com qualquer produto, em qualquer rodovia do Brasil. E ali são, pelo menos pelas imagens, são centenas de pessoas ou milhares de pessoas que parece que entram em êxtase naquele momento para se beneficiar e saquear uma carga e muitas vezes com o motorista passando inclusive risco de vida e a população preocupada em saquear aquilo como se fosse direito, já que se acidentou, vamos saquear. Olha, enquanto a gente assistir imagens como aquela, e aquilo acontece, não é distante de nós não, aquilo aconteceu aqui na nossa região, aqui no Paraná, que é um estado relativamente acima de muitos outros, com problemas sociais gravíssimos no país. Enquanto a gente assistir carga saqueada, vocês acreditam numa mudança profunda da política do país? Acreditam que a população pode realmente, já nesta eleição, fazer esta grande mudança? Talvez não. Até porque em alguns estados do Brasil, a gente ainda vai ter durante muitas gerações políticos que vêm já de uma ascendência e até mesmo de uma política de coronelismo que vai por muito tempo. Então, a política está realmente muito dinâmica. Então, todo dia pode haver mudanças. A própria Operação Lava Jato já mostrou isso e qualquer investigação pode alterar os rumos da política. Mas se a gente pegar aqui muitos que iniciaram o mandato, hoje já estão fora dele. Um exemplo é o senhor Eduardo Cunha. Porém, eu sou a favor de todas as investigações, seja no governo federal, no governo estadual. Eu, no Congresso Nacional, não votei contrário a nenhuma investigação. Eu sou favorável a toda e qualquer investigação e no Estado Democrático de Direito existe a defesa e o resultado do processo conclui-se pela absolvição ou a condenação. Hoje você acabou de ler aí uma situação de condenação, né, envolvendo Lava Jato, o senhor Lula, e uma de absolvição do vereador Zeca. Não foi absolvido? Você leu aqui. Então, a gente aguarda a justiça fazer o seu trabalho. Mas isso altera os quadros da política? Sim, claro, altera. Agora vamos aguardar. Nós temos ainda um prazo. Antigamente se dizia que um ano era uma vida, hoje a gente fala que um mês é uma vida, né? Então, tem um tempo, eu defendo uma unidade. Meu posicionamento pessoal é uma unidade entre os partidos de governo e os partidos de oposição. E se desenha para isso, para haver uma unidade dentro da política paranaense. Aproveitando em política local, eu gostaria de saber, candidato, deputado federal, PSD, como é que está, deputado, e o senhor vai dobrar com quem aqui em Ponta Grossa e na região? Eu sou o presidente ainda, como presidente estadual do partido, do PSD, sou deputado federal, pré-candidato a deputado federal, eu vou colocar o meu nome à apreciação na convenção e diante da população, mostrando o meu trabalho, mostrando o que fiz e como me portei, como cumpri a minha obrigação diante do Congresso Nacional. Nós estamos com chapa completa para deputado federal, também para deputado estadual e com uma pré-candidatura ao governo do estado, com a figura do deputado Ratinho Júnior, também se coloca à disposição. Então, diante disso, é óbvio que ele vai fazer uma construção partidária de coligações em torno
do Senado e das candidaturas de deputado também com demais partidos que ele tem dialogado e vem constantemente dialogado. Então, diante disso, quem tem uma candidatura a governo do Estado tem que estar aberto a alianças, inclusive na eleição proporcional. Nós vamos ter que dialogar para fazer um grupo de apoio e sustentação a essa candidatura estadual. Então, portanto, no meu partido hoje, aqui em Ponta Grossa, nós não temos um nome para deputado estadual, gostaria até que o partido pudesse indicar um nome para esse cargo, e diante das alianças com demais partidos, é possível de nós termos alianças para deputado estadual com outras legendas, o que deve acontecer também. Sobre as eleições para a Câmara Federal, o senhor já disse aqui na TEM, inclusive, que não acredita na possibilidade de que Ponta Grossa consiga eleger 3 representantes. Eu falo em 3 representantes porque tem o senhor que vai concorrer à reeleição, Aliel Machado também concorre à reeleição, e tem um outro nome que aparece também com possibilidades de eleição, que é o do deputado Márcio Paulic, do PDT, que é estadual e vai concorrer à Câmara Federal também. E ele esteve aqui na Rádio T e disse o contrário, que acredita que é possível, sim, com uma união de forças, todos os 3 aí serem eleitos. Como é que o senhor vê essa declaração? Não é verdadeira, porque você matematicamente não tem o número suficiente para esta afirmação. E a eleição não está restrita a apenas 3 nomes. Eu falo aqui publicamente porque me parece matemático. Não há votos suficientes para isso. Como há uma disputa não para a eleição proporcional, me parece que é hoje uma antecipação de uma eleição municipal, o que eu assisto é uma municipalização da eleição, uma tentativa de se colocar todas as candidaturas possíveis, como se disputasse a prefeitura, e não é, porque não é restrito apenas a esses nomes, nós teremos outros pré-candidatos, e na região são outros nomes ainda, inclusive com mandato, e para que isso acontecesse, nós teríamos que ter pelo menos 300 mil votos suficientes para 3 cadeiras. Isso matematicamente. E nós não temos na cidade de Ponta Grossa e com grande dificuldade na região, porque outras pessoas também disputam. E o que os números da Paraná Pesquisa nos mostram? Que, ao contrário, a população mostra índices de 40% de votos brancos e nulos. Então, portanto, nós não teremos ampliação de representação. Nós vamos ter uma redução possível à eleição de apenas um representante ou nenhum representante. Nós conversamos com o deputado federal Sandro Alex, presidente do PSD aqui no Paraná. Obrigada pela participação, deputado. Grande abraço, bom dia. TNews.